Boa noite, mames. Mais o nosso encontro, mais um, sendo online, mas os nossos corações estão próximos, sabendo que tudo isso vai passar. Vamos orar para colocar diante de Deus esse nosso encontro virtual, que você possa se sentir acolhida, abraçada por mim, porque a saudade realmente, verdadeiramente só cresce. Mas vamos fechar os nossos olhos e vamos orar, cada uma na sua casa, com sua família. Poderoso Deus e eterno Pai, eu te louvo porque o Senhor nos deu a oportunidade da vida neste dia. Muito obrigado pela tua provisão, muito obrigado pelo teu cuidado, Jesus. Toma em tuas mãos a cada uma, Pai, a cada família, Deus. Que o Senhor possa preencher de paz, de alegria, de harmonia, de confiança e de esperança. Derrama sobre essas famílias tudo aquilo que elas têm almejado, Pai. Que esse momento tão difícil, Deus, possa ser um momento proveitoso de te conhecer mais, de se aproximar mais de ti. Em nome de Jesus, toma a direção desse encontro, toma a direção de tudo que foi falado, que vai ser falado aqui, Deus, pela orientação do Teu Espírito Santo, que os nossos corações possam estar abertos para receber a cura, a libertação, através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Quero falar com vocês hoje sobre perdão e eu vou falar, tem um texto de base, mas eu vou contar uma história para vocês. O texto está em Mateus 18, 21, que diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. E Pedro indagou a Jesus, talvez você também possa estar indagando. Eu quero falar para vocês que o perdão é uma decisão. Assim como a gente ama alguém, a gente decide amar aquela pessoa. E o perdão não é diferente. Diante a esse momento que a gente está passando, eu tenho percebido que o Senhor tem me levado a alguns questionamentos e algumas reflexões na minha vida em particular. E eu posso falar para vocês com propriedade que realmente perdoar não é fácil, mas em Deus a gente consegue. E a história que eu vou compartilhar com vocês é a história de Davi. Davi, ele cometeu um adultério. Ele pecou, contra Deus. E ele fez várias coisas que não agradou ao Senhor. Essa história vai estar lá em 2 Samuel 11 em diante. Aí vai contar toda a história de uma mulher que Davi se sentiu atraído. Ele desejou essa mulher. O nome dela é Betseba. Segundo a Bíblia, fala que é uma mulher muito bonita. E Davi se encantou por ela. Só que Betseba, ela era casada com Urias. E Urias era um dos oficiais de Davi. E aí Davi desejou tanto, e o rei, ele tinha autonomia, autoridade para fazer o que ele quisesse. E aí ele pediu para que fosse lá das pessoas que trabalhavam com ele, que servia a ele, levasse uma mensagem a essa mulher e essa pessoa trouxe essa mulher até ele. Então ele teve uma noite com ela, Ele teve relações sexuais. E dessa relação sexual aconteceu que ela engravidou. E aí, para você perceber, que
um pecado, um abismo chama outro abismo. Davi já estava todo enrolado porque ele cometeu esse adultério. E já que não se bastava, ela engravidou. E aí Davi começou a estrategiar uma forma que o marido dela não descobrisse. E aí ele, tipo assim, chamou Urias, deu folga para ele, tipo, você não vai para a guerra, vai ficar em casa com sua esposa, vai descansar. Só que Urias não obedeceu Davi. Ele continuou no palácio, ele não foi para casa. Porque o que é que Davi queria? Davi queria que Urias fosse para casa e tivesse relação com sua esposa, e aí ia ficar tudo certo. Porque aí ia dizer que o filho seria dele. Só que não foi bem assim que aconteceu. E quando Davi percebeu que fugiu do controle dele, Davi armou outra situação. Colocou ele em frente à guerra e ele acabou morrendo. Ou seja, Davi praticamente encomendou a morte de Urias. Ele permitiu, ele ordenou que Urias estivesse na frente dessa guerra, porém totalmente descoberto, sem apoio dos outros, tudo armado. Só que eu queria focar em uma pessoa, que a gente fala pouco dessa pessoa, que se chama Aitofel. Aitofel era um dos conselheiros de Davi, e ele era avô de Betseba. Gente, quando eu começar a descrever em relação a Aitofel, você vai perceber o quanto que liberar o perdão para uma pessoa é importante para a nossa vida. Eu quero dizer para vocês que não é importante para a pessoa, mas é importante para você. Aí os capítulos, foi passando, vocês depois podem se aprofundar, porque o tempo é curto, não tem como eu estar descrevendo tudo para vocês. Só que Aitofel, ele guardou mágoa de Davi. Aitofel, ele traiu Davi também. Ele quis tirar a vida de Davi, ele estrategou. Porque teve um momento disso tudo, ainda Davi passando por todos esses conflitos, o filho de Davi, Absalão, se levantou contra Davi. E aí queria o reinado. E queria acabar com a vida do pai. E aí se juntou a ele. Ele se aliou a Absalão. Só que os planos de Aitofel não prosperou. Não deu certo. Eu acredito que foi por conta de Deus. Deus não permitiu que tirasse a vida de Davi. Aí Davi fugiu, se escondeu. Aitofel perseguiu, o filho perseguiu, mas não conseguiu. Aí você vai caminhar por um versículo, por um capítulo de 2 Samuel 17, que Uzai, que era uma outra pessoa que trabalhava ali, no palácio, atrapalhou o conselho de Aitofel. Porque Aitofel, ele aconselhava tanto Davi quanto Absalão. Então, quando Absalão trouxe talvez uma proposta, Aitofel sustentou. Não, vamos fazer assim, assado, vamos realmente tirar a vida de Davi e tal. E aí você vai ficar com o reinado. Só que esse homem foi usado por Deus, Uzai, atrapalhou, disse que não ia dar certo e tal e tal, enfim. E que seria melhor do que o Aitofel, o conselho do Aitofel não ia dar certo. Ele conseguiu ter argumentos, Uzai, para convencer a Absalão que o conselho de Aitofel não era bom. E aí, Absalão acabou cedendo. E nisso, gente, o que eu quero dizer para vocês é que Aitofel, ele sofreu por todo esse tempo. Porque ele guardou de Davi
os ressentimentos. Aitofel, ele se amargurou. Ele pensou assim, poxa, Davi estragou com a vida da minha neta. Tirou a vida do marido dela. Engravidou ela. Isso não é justo, ele não poderia fazer isso. E ele foi criando raízes de amargura, de raiva, de ódio. E Aitofel, ele adoeceu. Eu tenho certeza que ele adoeceu psicologicamente, emocionalmente. Porque ele não estava conseguindo liberar o perdão para Davi. Ou seja, ele nem deu a oportunidade a Davi de se explicar, de pedir perdão, de ter uma conversa franca. Ele guardou com ele. Ele guardou, ele ficava ali se martirizando. Ele estava carregando umas pedras de dor, de amargura, de ódio. Ele queria se vingar de Davi com suas próprias mãos. A vingança nunca é correta. Por mais que alguém te feriu, não cabe a você a se vingar. Porque quando você dá abertura para esse sentimento de vingança, você pode sofrer consequências por essa vingança. E como Aitofel se sentiu tão, mas tão traído por Davi, e os planos dele não deu certo, aí diz o texto que ele fala assim: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, arreou seu jumento e voltou para a sua cidade. E depois de pôr seus negócios em ordem, enforcou-se e foi sepultado no túmulo do seu pai. Ele tirou sua própria vida. Ele não conseguiu se vingar de Davi. Ele não conseguiu se resolver. Ele não se permitiu a cura dele interior e ele tirou a sua própria vida. Talvez o Senhor está nos mostrando tantas coisas. Muitas vezes, talvez, você deve estar convivendo com pessoas que você precisa perdoar todos os dias. Você não tem como sair do ambiente que você está, da sua casa, e se afastar dessa pessoa. Na rotina normal, você até conseguia conviver, porque talvez não tinha um relacionamento profundo. Mas agora, na quarentena, talvez você pode estar vivendo uma situação em que você não tem outra saída, você não tem como sair da sua casa. Possa ser com a mãe, com o irmão, com o marido, com algum parente, com o filho. E tem sido muito difícil para você suportar e continuar convivendo com essa pessoa debaixo do mesmo teto. Quando eu refleti essa palavra, eu falei assim, meu Deus, ele precisava de ajuda. Aitofel, ele precisava de ajuda. Ele foi muito ferido, realmente, ele foi muito ferido. Mas não cabia a ele a se vingar com suas próprias mãos, até porque Davi, ele sofreu consequência do adultério dele. Porque o profeta falou para ele que ia acontecer uma desgraça na família de Davi. O filho que Betseba estava grávida, né? Desse bebê, esse bebê morreu. Um dos filhos de Davi, um matou o outro. Um filho de Davi abusou da meia-irmã dele. Então, no meio da vida da família de Davi, aconteceu uma desgraça por conta de uma falha de Davi, porque eu quero deixar claro para vocês que um abismo leva a outro abismo, um pecado leva a outro pecado. Por mais que você queira ocultar, por mais que a gente queira ocultar qualquer tipo de pecado, vai chegar um momento em que ele vai ficar transparente, ele vai aparecer.
E, e Davi não teve jeito. Davi perdeu o filho, né, que engravidou ela. Davi perdeu outro filho dele, que um filho matou o outro. Davi perdeu muitas coisas. E Davi perdeu esse conselheiro que ele mesmo tirou sua própria vida. Então, meninas, quando Pedro, que a gente leu, né, no primeiro texto que eu li para vocês, quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar, o Senhor não falou somente 7 vezes. O Senhor falou 70 vezes 7, é muitas vezes. Ou seja, você precisa perdoar. Eu confesso para vocês que perdoar não é fácil. Mas você pode decidir. E em Deus você consegue. Eu tô falando isso para vocês porque na minha vida eu tive que perdoar muitas pessoas. E pessoas bem próximas. Com situações diferentes. E eu adoeci. Eu senti às vezes coisas que não era... Que o meu físico estava normal, mas era sintomáticos. Por conta de que eu estava guardando aquela pessoa no meu coração. Então eu quero dizer para vocês que esse momento em que você está em sua casa e que você está com mais tempo, analise quem você precisa perdoar. Ou talvez você não precisa perdoar ninguém, você precisa se perdoar pelo que você fez. Então, peça ao Senhor que te dê a capacidade, que Ele lhe ajude a você poder liberar o perdão para alguém ou até mesmo para você mesmo. Sabe que muitas vezes a gente comete alguma situação, algum erro e que a gente não consegue se perdoar? A pessoa que você feriu até já te perdoou, Deus também já te perdoou, mas você é que não consegue se perdoar e aí você não consegue caminhar e ter uma vida com Deus porque essa coisa fica entranhada. Eu tô lendo um livro muito interessante que fala Quando Deus Sussurrar o Seu Nome. Um livro muito bom. E tem um textinho que conta assim, sua mochila de pedras. Você possui uma mochila e você carrega pedras. E você carrega pedras de várias situações. Você carrega pedras de dores, de rejeições, de frustrações. Você carrega pedras de remorsos. E essa mochila, ela fica muito pesada. Aí você resolve ir para um escritório e de tirar essas pedras de dentro da mochila. Só que são tantas pedras que você fala assim, meu Deus, eu acho que eu não vou nem conseguir tirar todas as pedras. Você precisa levar para o Senhor tudo aquilo que te impede de caminhar, de ter uma vida verdadeira com Deus, de ter uma vida de que você merece, você precisa, você tem condições de fazer isso. Talvez seja a pedra da rejeição. Talvez seja a pedra daquela tentativa que você não ganhou, daquela prova que você não passou, daquela escolha que não deu certo. Então a mochila, ela começa a pesar com o número de pedras. E são várias pedras, pedras indesejadas. Pedras que você vai colocando ali e você vai se infartando de tanta dor. Aí você também tem a pedra do remorso pela vez em que você perdeu a paciência, que você perdeu o controle, o remorso pelo momento em que perdeu o orgulho,
o remorso pelos anos em que perdeu suas prioridades e até mesmo remorso pelo momento em que perdeu a sua inocência. Pedra após pedra, culpa após culpa. Com o tempo o fardo começa a pesar, ficamos cansados e você não consegue olhar adiante. Eu confesso para vocês que eu tive muitos processos de perdão. Eu precisava resolver coisas com pessoas que me feriram muito e que eu também feri. Porque eu digo uma coisa para vocês, uma pessoa que é ferida, ela vai ferir outras pessoas. Ela vai ferir, e eu feri também pessoas. Eu feri aquela pessoa que eu precisava perdoar e eu não perdoei. Eu feri com palavras, com atitudes. Mas chega um momento que Deus pergunta a você: você quer ser uma Aitofel? Você quer tirar sua própria vida? Você quer parar de andar? Você não quer viver uma vida livre, sem tantas pedras para carregar? O processo ele é muito doloroso, mas eu quero dizer para vocês que vai valer a pena você continuar tentando, você continuar se liberando para o Senhor e sendo, acima de tudo, sendo honesto, franco com Deus, dizendo assim: Senhor, eu sozinha não consigo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor venha até a mim e me ajude, me leve, me carregue mesmo, porque de mim eu não consigo. Precisa-se existir essa sinceridade diante de Deus, para que a cura possa chegar até você. E no momento em que você é curado, você vai conseguir curar pessoas. Você vai conseguir abraçar, você vai conseguir amar, você vai conseguir ser uma pessoa mais leve. Eu digo para vocês uma coisa que eu passei muito tempo para reconhecer que eu precisava tirar, remover todas essas pedras. E eu digo para vocês que não é da noite pro dia. Eu digo para vocês que não é da noite pro dia. É um processo. Aitofel, ele fraquejou porque ele desistiu. Ele preferiu guardar todos os ressentimentos, toda a dor, levar com ele, do que chegar até Davi e falar tudo o que ele estava sentindo. Ele desistiu no momento em que ele não foi até Deus e contou o que ele estava passando. Ele desistiu. Você não pode desistir. Você não pode desistir. Não deixe de ser feliz, de ser leve por conta de outra pessoa. Você não está fazendo bem para aquela pessoa que te feriu. Você está fazendo bem para você. Somente para você. Porque uma pessoa, quando ela não perdoa, ela carrega dores. Dores. Eu digo para vocês que eu carregava tanta dor. Eu carregava tanta dor. Eu já contei para vocês que eu sou filha adotiva. E para mim foi muito difícil perdoar minha mãe biológica. Eu tinha muita dificuldade. E não foi fácil. Não foi fácil bater de frente com a dor e perdoar. Até que um dia eu necessitei de tanta ajuda, porque eu fazia terapias, mas não adiantava. O que na verdade eu precisava era que Deus me ajudasse. E eu achava que eu era uma pessoa que perdoava fácil. Mas o meu perdão era superficial.
porque quando eu chegava dentro de casa, comigo mesma, eu sofria aquela dor. Então eu digo uma coisa para vocês, libera logo, peça perdão logo. Se você não consegue se perdoar por alguma coisa que você fez, se você não consegue se perdoar, em nome de Jesus, corra, peça ajuda a Deus, corra, corra, corra. Vai valer a pena, vai valer a pena. E você só vai conseguir isso em Deus. Só em Deus. Peça ao Senhor, seja franco com Ele, fale das suas fragilidades, fale das suas limitações, mesmo Ele já sabendo. Mas o Senhor precisa te ouvir, você precisa confessar com seus lábios. Você precisa falar para Ele tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que não te deixa prosseguir. Vai valer a pena, irmãs. Talvez é um filho que te deu tanto trabalho, tanto, que você não tem conseguido perdoar esse filho. Você ama esse filho, mas você não consegue perdoar. Talvez é sua mãe, seu marido, sua sogra, sua irmã. Não sei quem. Mas confia. Confia em Deus. Porque a pessoa que você prende, ela tá aí andando. Ela não tá nem aí para você. Você é que tá adoecendo. Porque as doenças emocionais, elas começam por uma brecha dada. Ela começa por questões emocionais, de dor, algo que te impede. Então não vale a pena. Eu não sei se vocês conhecem a história de José. José, ele foi vendido pelos irmãos. Os irmãos odiavam José, porque o pai dele tinha preferência a ele. E José sofreu, foi vendido, foi escravo, mas o Senhor honrou José, porque José sempre foi puro, José sempre foi um homem de Deus, uma pessoa escolhida do Senhor. José, ele foi governador do Egito e teve um momento da história de José que ele precisou ajudar os irmãos e ele ajudou. Ali foi um verdadeiro perdão. Você acha que foi fácil para José? Lógico que não. Ele também chorou, ele também teve os momentos de dores, de agonia, mas ele conseguiu em Deus. Ele perdoou e ele viveu uma vida plena. Deus honrou tanto José que ele teve muito sucesso em meio a tantas dores. Ele foi escravo, ele foi vendido, ele apanhou, ele passou fome, ele foi preso, ele foi caluniado, ele foi escorraçado, ele foi rejeitado. José foi tudo isso. Então, em nome de Jesus, reflita bastante nessa palavra quando Pedro questiona a Deus, quantas vezes ele precisa perdoar. Reflita. Saiba que são muitas vezes, assim como você também quer o perdão de alguém. Assim como você também quer o perdão de alguém. Porque também nós somos imperfeitos. Eu posso te magoar, você pode me magoar. Agora cabe a nós a ter maturidade, principalmente espiritual, para que a gente possa perdoar o outro. E parar de carregar uma mochila tão pesada, de tantas pedras, de tantas dores, de tantas coisas. Eu carreguei uma mochila por muito tempo. Eu passei minha infância carregando essa mochila, minha adolescência, até quando eu casei. Eu vim arrastando essa mochila. Mas um dia eu me permiti. Eu permiti largar essa dor, eu me permiti largar essa dor. Então, em nome de Jesus, que esta quarentena também sirva para Deus te curar, para Deus te libertar, te colocar em um lugar de honra,
Peça ao Senhor. Reflita nessa história de Aitofel. Reflita. Não queira morrer. Não queira. Queira viver em paz com todos. Queira ser feliz. Queira ficar bem. Queira ser saudável. Em nome de Jesus, reflita. Se tem algo que você segura no seu coração, em nome de Jesus, libera logo. Por você perdoar uma pessoa, não é que você está sendo besta, não é você que está sendo idiota, não. Pelo muito do contrário, quando você perdoa, você alcança de Deus perdão e misericórdia. Como é que você vai orar o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como eu. Como é que você vai conseguir? Então, em nome de Jesus, libere esse perdão hoje, seja ele qual for. Peça a Deus forças e Ele vai te ajudar. Passe pelo seu processo, futuque, só vai ficar cicatriz. Só vai ficar cicatriz. Mas você vai olhar para ela e vai dizer assim, é só uma cicatriz. É só uma cicatriz. Ela está aqui para me mostrar que eu venci essa dor. Jesus tem as cicatrizes nas mãos e nos pés. Quando Ele foi crucificado e morreu por você, só é uma cicatriz. Mas Ele é vitorioso, Ele está vivo, hoje Ele reina, hoje Ele está vivo e Ele pode sim te perdoar. Então reflita nesses textos de Mateus e de Samuel, essas histórias, se aprofunde e queira ter um final feliz. Queira ter um final feliz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor renove suas forças e que você possa passar por essa quarentena na confiança em Deus e com muita paz, com muitos perdões liberados, com muitas dores cicatrizadas, porque o nosso Deus é Deus que sara toda dor. Amém? Uma mãe curada, ela consegue curar seu filho. Lembre disso. Mas uma mãe doente, ela vai adoecer os filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por este momento, por essa palavra que me curou, que me lavou, que me sarou. E assim, Deus, eu te peço, cura as tuas filhas, liberta-as, sara qualquer dor, Paizinho, que elas possam passar por esse processo e lá no final elas sejam vitoriosas. Em nome de Jesus. Toma a casa de cada uma, filhos, maridos, negócios financeiros, os suprimentos. Ah, Deus, que o Senhor possa prover todas as necessidades. Mas a primeira, Paizinho, supra as necessidades espirituais das tuas filhas. Em nome de Jesus. Amo vocês. Estou morrendo de saudade e eu não vejo a hora de abraçá-las. Sério, eu não vejo a hora de abraçá-las. Ó, aquele abraço, aquela selfie. Que Deus te abençoe e cuide de você. Beijo.